Hoje eu quero falar com você que já passou por algumas situações difíceis na vida ou com você que está passando nesse exato momento. Eu gosto bastante de ouvir histórias de pessoas, de grandes empreendedores, de pessoas de sucesso, sobre como elas iniciaram na carreira delas. Então é justamente isso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, sobre como eu iniciei na carreira de consultor financeiro. Não que eu já esteja lá no auge da minha carreira, né? Mas toda história tem um início. Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês para que vocês pudessem se inspirar também. Meu nome é Gleidson, se é a sua primeira vez aqui nesse canal, sejam todos muito bem-vindos. Já quero convidar vocês para se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhe aí com o máximo de pessoas e amigos que você conhece também. Vamos lá para o vídeo? Então, como eu iniciei aí na introdução, hoje eu quero trazer um bate-papo aqui com vocês sobre como eu iniciei nessa carreira de consultor financeiro. Todas as carreiras, todas as pessoas têm um início, e comigo não foi diferente. Bom, eu sempre fui muito bem organizado financeiramente. Desde quando eu comecei a trabalhar, desde os meus 18 anos, eu já comecei ali a registrar tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava. Bom, na verdade eu nunca tive esse ensino na escola, nem com familiares, nem com ninguém. Mas quando eu estava ali no início do meu primeiro emprego, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer um curso técnico em administração, e ali naquele curso técnico eu tive uma aula que eu não lembro muito bem qual o nome da matéria, porém o professor era o Juliano, e ele deu uma aula ali sobre como a gente deveria administrar as nossas finanças, sobre como fazer um fluxo de caixa. Ele nos ensinou a montar uma planilha, colocar as nossas entradas, colocar as nossas saídas, para que nós pudéssemos ter um controle durante o mês. E daquele momento em diante, eu comecei a aplicar aquilo na minha vida. Então tudo que eu ganhava, tudo que eu gastava, eu registrava ali em planilha. Então eu sempre fui muito bem organizado financeiramente. Me casei bem cedo, nos mudamos de cidade, eu e minha esposa, e ela também logo já foi trabalhar, porque só a minha renda não era possível comportar todas as despesas que nós tínhamos. Nós tínhamos aluguel, eu tinha faculdade, tinha a mensalidade da minha moto, fora as despesas da casa, né? Então ela começou a trabalhar também e continuamos ali a nossa vida financeira bem organizada. Eu sempre tudo regradinho, tudo certinho. Quando passou-se ali uns 3 anos que nós estávamos casados, nós decidimos ir para São Paulo, no Brás, comprar roupas para revender. Nós vimos que era um bom negócio revender ali na nossa região, então começamos a revender de porta em porta, para amigos, para familiares, e o negócio foi crescendo, foi girando cada vez mais. Tanto é que nesse meio tempo nós conseguimos comprar o nosso terreno, nós conseguimos comprar o nosso carro, nós conseguimos mudar de cidade, nós fomos para uma outra cidade vizinha, então nós estávamos crescendo financeiramente. Foi quando nós tivemos ali a brilhante ideia de iniciar um comércio, abrir a nossa loja, um ponto físico ali na cidade em que nós estávamos morando, porque nós conversamos assim: bom, se nós estamos vendendo tão bem nas casas, se nós abrirmos uma loja, o negócio vai explodir, nós vamos faturar muito mais ainda. Então nós decidimos abrir aquela loja, aquele comércio. E para nossa surpresa, quando nós abrimos ali, logo naquele primeiro mês, já foi um choque de realidade. Por quê? Porque não foi nada daquilo que nós estávamos pensando, né? Nós pensávamos que nós íamos vender muito, iríamos faturar bastante, mas foi totalmente o contrário. Foi o mês que nós menos faturamos, em vista do que quando nós íamos vender nas casas, aquele primeiro mês ali na loja foi muito ruim de vendas. As pessoas não vinham até a nossa loja. E as despesas, o que aconteceram? Elas aumentaram, porque ali nós tínhamos um ponto físico, nós tínhamos a despesa da loja, nós tínhamos que repor estoque, mesmo com o pouco que estava saindo, mas nós tínhamos que ter novidades para começar a girar aquele negócio. Então, logo de cara, assim, nos primeiros meses, eu já decidi que eu precisava voltar a trabalhar fora, para que nós pudéssemos suprir a loja e também a nossa casa. E assim eu fiz. Eu voltei a trabalhar fora para tentar suprir ali, manter aquele negócio. Mas somente isso não foi o necessário para que nós pudéssemos manter. Então, eu decidi vender o nosso carro. Por quê? Para levantar um dinheiro, para começar a pagar as despesas que estavam ficando para trás e começar também a ter mais estoque para poder girar a mercadoria ali e tudo mais. Então, nós vendemos o nosso carro. Porém, os meses foram passando e mesmo assim não foi o suficiente, não foi o possível para que nós pudéssemos levantar. Então a minha esposa também precisou voltar a trabalhar fora e nós revezávamos os nossos horários ali, um pouco na loja, um pouco no nosso trabalho. Nós trabalhávamos em horários diferentes para que a loja não precisasse ficar fechada ali. Às vezes ela ficava fechada por 1 ou 2 horas por dia, mas assim nós fomos mantendo. Só que a situação foi ficando cada vez mais apertada e as dívidas estavam chegando. Eu precisei fazer empréstimos, eu comecei a atrasar a fatura de cartão de crédito, comecei a utilizar o LIS, o cheque especial, coisa que eu nunca tinha utilizado. Então, eu comecei a ficar meio preocupada, a ficar meio desesperada. Na verdade, naquele momento, veio até um período de depressão. Nada que foi constatado por médicos, porque eu não fui a nenhum especialista. Porém, eu tinha momentos assim que eu não queria sair, eu não queria ir para casa da família, eu não queria conversar com amigos, só vivia preocupado, estressado, desesperado com aquela situação financeira em que nós estávamos passando. Foi quando eu comecei a pensar, a refletir: nossa, mas onde foi, será que eu errei? Onde que nós erramos?
E eu sempre fui tão bem organizado financeiramente, e nós chegamos num ponto aqui de ter tantas dívidas, de eu não saber mais o que fazer com aquela situação. Foi então que eu comecei a estudar sobre finanças pessoais, coisa que eu nunca tinha estudado. Eu tinha tido contato com esse ensino somente lá no curso técnico que eu fiz, mas foi uma ou duas aulas e foi coisa básica também, sobre nós montarmos o nosso fluxo de caixa. Eu não tinha mais tido nenhum tipo de informação sobre como fazer um planejamento financeiro pessoal, sobre como organizar as minhas finanças, como lidar com o nosso dinheiro. Então eu comecei a ir em busca de conhecimento, através de vídeos no YouTube, através de livros, através de cursos. E logo de imediato, eu já pude ver ali onde que nós tínhamos errado. O que nós tínhamos errado? Eu era organizado financeiramente, eu anotava todas as entradas e todas as despesas que nós tínhamos. Porém, eu não tinha um planejamento financeiro em si. Eu não sabia projetar como que iria ser o meu próximo mês, como que iria ser os próximos 6 meses, os próximos anos. Eu não tinha projeções. E da mesma maneira que eu lidava com as minhas finanças pessoais, eu lidava ali com as finanças da nossa empresa. Então, estava na cara que iria dar errado também. A empresa, ela é algo assim, uma proporção maior ainda do que as finanças pessoais. E se o CPF, se as finanças do empreendedor estiver ali abalada, pode ter certeza que as finanças da empresa vai estar abalada em proporções ainda maiores. Então foi ali que eu comecei a aplicar todo aquele conhecimento que eu estava adquirindo naquele momento, aplicar primeiro na nossa vida pessoal. E as coisas foi começando a melhorar devagar. Não posso falar para vocês também que foi de um mês para o outro, porque nós tínhamos empréstimos, tinha a questão do cheque especial do LIS, então até eu consegui me reorganizar a fatura de cartão de crédito muito mais alta do que o salário que nós tínhamos ali no momento. Então até a gente conseguir se restabelecer, foi um processo. Mas eu precisei tomar a direção ali daquela situação. Porque por muitos meses eu pensava da seguinte maneira: bom, eu vou esperar as coisas se organizar aqui, financeiramente sozinhas, né? Quando se organizar, daí sim eu vou tomar conta da minha situação financeira. Na verdade, eu não queria enxergar muitas vezes a proporção de como estava aquela situação. Mas as coisas não se resolveram sozinhas. Somente quando eu tomei as rédeas ali daquela situação, que as coisas foram se organizando mês a mês, e o tempo foi passando e a nossa situação foi melhorando. Bom, ali e no início de 2020, nós já estávamos mais estabelecidos, nós estávamos ainda com a loja, porém a loja não estava nos dando grandes retornos. E foi bem na chegada da pandemia também, ali no início de 2020, né? Então todo o comércio fechou. E logo ali nos próximos meses, nós já tínhamos que renovar o nosso contrato de locação, porque era um contrato de 3 anos, e estavam se encerrando aquele período, então nós tínhamos que decidir se nós iríamos renovar ou se nós iríamos encerrar e entregar ali o prédio no momento. E nós conversamos, nós decidimos que era o momento da gente encerrar aquele ciclo e partir para novos começos. Então nós decidimos ali encerrar. Eu estava trabalhando fora, minha esposa ela procurou outro serviço, começou a trabalhar em outra empresa também. E naquele momento, né, no auge da pandemia, as pessoas muito preocupadas, muito desesperadas, não somente com a questão de saúde, mas também com a questão financeira. Muitas empresas estavam fechando, estavam mandando embora, outras empresas estavam reduzindo o período ali de trabalho, então com isso estavam tendo redução de salário também, e as pessoas estavam muito preocupadas, desesperadas com o que iam fazer. E eu começava a dar dicas, dar orientações para as pessoas ali próximas, né, amigos, familiares, sobre como eles deveriam gerenciar as finanças deles, para que eles não ficassem assim preocupados, porque para nós a questão financeira ela estava ali estabelecida, estava ok ali naquele momento, nós estávamos crescendo. Então eu começava a dar dica para essas pessoas. Porém, só eu dando dica, só eu falando, essas pessoas não conseguiam fazer sozinhas. Foi aí que a minha esposa teve a brilhante ideia, então, de eu começar a trabalhar com isso. Ela falou: olha, por que você não começa a auxiliar as pessoas de perto, né? Por que você não começa a orientar elas sobre como elas administrar, gerir as finanças delas, sobre como elas se programar para quitar as dívidas e tudo mais, acompanhar ali de perto. Confesso para vocês que de imediato eu não quis muito isso, mas com o passar dos meses ali eu fui entendendo a questão de missão, de propósito e tudo mais, e muitas pessoas me perguntando, né, sobre o que fazer, as pessoas reclamando. Então foi ali que eu tomei a decisão. Propriamente em agosto de 2021, eu comecei a consultoria financeira com um casal, que eles estavam ali no momento com muitas dívidas, tinham ali um objetivo alto, um objetivo grande de se organizar financeiramente e também de conquistar ali um objetivo que eles tinham até o final do ano, e assim foi feito. Comecei com reuniões semanais com eles, orientando, instruindo, e nesse meio período aí também foram surgindo mais algumas pessoas que quiseram aderir a essa consultoria financeira. Quando chegou na virada do ano, em 2022, eu senti a necessidade do quê? De ter uma metodologia para que eu pudesse conquistar mais clientes, para que eu pudesse atender mais pessoas. Porque ali eu estava atendendo em torno de 4 ou 5 pessoas, mas para mim já estava assim o nível máximo. Eu não conseguia mais disponibilidade de tempo para atender mais pessoas, e eu trabalhava fora também. Então eu precisava assim de uma metodologia eficaz para que eu conseguisse atender o maior número de pessoas e que isso não me sobrecarregasse. Então eu comprei um curso, uma mentoria,
E ali eu pude aprender a como aplicar aquele conhecimento na vida de mais pessoas, para que eu pudesse mudar a vida de mais pessoas também. Então foi um momento assim que eu consegui ter aquela metodologia eficaz e consegui aumentando a minha carteira de clientes, consegui ir atendendo cada vez mais pessoas, até que chegou um momento que eu já estava atendendo bastante clientes, estava transformando a vida de bastante pessoas, e eu tive ali que me decidir entre a empresa que eu trabalhava ou a consultoria financeira pessoal, consultoria financeira familiar. E eu decidi ali então expandir os horizontes e aplicar cada vez mais esse conteúdo na vida de mais pessoas. Em paralelo também à consultoria financeira, eu e minha esposa decidimos abrir uma outra empresa com assessoria financeira para empresas. E também nós orientamos e auxiliamos as empresas ali no seu dia a dia, no fluxo de caixa, o controle das entradas e das saídas, um fechamento mensal, a cobrança de clientes, tudo o que envolve ali o financeiro do dia a dia de uma empresa. Então, além da consultoria financeira pessoal, hoje nós também atendemos a questão de empresas com a assessoria financeira empresarial. E até ali, junho de 2023, eu divulgava o meu trabalho mais no boca a boca, mais no offline. Eu até tinha uma página da minha empresa, mas eu deixava ela assim um pouco mais para divulgar dicas, orientações para as pessoas. E só a questão de posts também, eu não era de fazer vídeos, de publicar nada, algo além daquilo. Então, a partir do mês 7 de 2023, mês 7 do ano passado, eu decidi vir para as redes sociais para que eu pudesse alcançar mais pessoas, não somente com a consultoria financeira, mas através de vídeos aqui no YouTube, vídeos em outras redes sociais, a poder tirar dúvidas das pessoas, a poder responder perguntas, ou seja, contribuir com o maior número de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, né? A como se organizar, como se planejar financeiramente para que possam realmente ter uma vida próspera e abundante e conquistar, atingir a tão sonhada liberdade, a tão sonhada tranquilidade financeira, né, que as pessoas desejam e almejam. Muitas pessoas nem sabem que desejam isso, mas o intuito de todas as pessoas trabalharem não é somente se manter as contas do dia a dia, mas o ideal ali da maioria das pessoas é que elas possam ter uma tranquilidade financeira, não ficar preocupados, desesperados com o que vai comer amanhã, como que vai pagar o boleto que vai vencer ali daqui a pouco e a conta está no negativo. Se você é uma pessoa organizada financeiramente, você não fica preocupado com essas coisas. Você adquire, você conquista a sua tranquilidade financeira. E isso é muito importante, isso é o primordial para todo ser humano. Então essa é a minha história sobre como eu iniciei na consultoria financeira. Eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, para motivar vocês também. Porque como eu iniciei falando nesse vídeo, talvez você já passou por muitas situações difíceis, ou talvez esteja passando nesse momento. Mas você não entende o porquê. Mas lá na frente você poderá entender. Talvez Deus queira te usar nessa área que você tanto sofre, nessa área que você enfrenta tantas dificuldades, para você vencer nessa área e lá na frente poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que a sua. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava lá em 2017, 2018, 2020, 2019, que na verdade foram 3 anos de dificuldades financeiras ali que nós passamos. Então, eu não entendia o porquê que eu estava naquela situação. Tanto que eu falei para vocês que veio um momento de depressão, eu perdi o sentido da vida, não sabia muitas vezes, não entendia nem o porquê, qual era o sentido da minha vida. Mas após eu aprender, após eu me reorganizar financeiramente e poder contribuir com muitas pessoas que sofrem nessa área, eu pude entender qual que era o propósito de eu ter passado por tudo aquilo. E talvez você possa estar também essa mesma dúvida sobre o porquê de tantas dificuldades, tantos problemas. Gostaria de trazer essa reflexão para você. Talvez Deus queira te usar nessa área aí para que você possa libertar muitas pessoas que estão passando por isso também lá na frente. Então permaneça, não desista, todos nós temos problemas, não é porque hoje eu trabalho aqui na área de consultoria financeira que eu não tenho nenhum tipo de problema, não, os problemas também permanecem, muitas outras áreas, mas nós temos que aprender a lidar e a enfrentar com cada tipo de problema, com cada tipo de situação. Então, se você chegou até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhe aí com o máximo de pessoas e amigos que você conhece. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o prazer em ler e te responder. Se você tem alguma dúvida também sobre a consultoria financeira pessoal, familiar ou sobre assessoria financeira para empresas, pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no meu Instagram, me chamar pelo direct, lá tem o meu WhatsApp também. Eu vou ter o prazer em te responder. Nós podemos aí tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!